Uma parada interessante, esse é do Charada Brasileiro também, né? Não, esse é um álbum, depois de eu ter lançado 8 álbuns de músicas, 9 álbuns de músicas autorais, eu achei legal lançar uma música com as músicas que eu curti, assim, na adolescência e tal. E são todas versões. É um álbum de versões. Então tem cenas de ciúmes, tem Get It Glitter, Generation X, Elvis. Tá. Tem um monte de música, assim. Mas como eu te conheci, cara? Eu te conheci do jeito meio escroto. Ih, que chato. Não, mas foi escroto talvez porque eu não sei qual foi o teu sentimento na época. Sim. Lembra o Marcos Mion fazendo Piores Clipes? Lógico. Então, foi ali que eu conheci. Tá. Aí eu comecei... Eu sou bem mais antes disso mesmo. Eu sei. Sou da época do Chacrinha. Mas é porque, porra, eu não, entendeu? Aí eu não tinha nem acesso a MTV direito. Sim. Eu tinha que botar a TV num canto da sala específico, com o HF, não sei o quê. E aí eu curtia o Marcos Mion. E aí eu tava assistindo lá o Piores Clipes do Mundo, e aí eu lembro que ele mostrou Green Hair e Break the Ice. Certo. E ali, cara, eu comecei a correr atrás, a ver qual era, tentar descobrir, ver qual que era a parada e tal. E eu curti pra caralho. E assim, pra mim, acho que pra mim e pra vários amigos também que eu tenho, a gente ficou muito feliz, cara, quando lançou o Charada Brasileiro, porque era muito mais barato que os outros CDs. Essa era a jogada, sabe? E na banca, né? E na vinha banca. Com pôster. Que hoje em dia ninguém faz mais isso, nada, né? Assim, olha, quem compra uma revista, né? É muito louco, né? Coitada das revistas. Então, mas a gente cada tá revista falando legal. A gente tá falando de 2002, 2003, quanto? Foi por 2001, 2000... Por aí, né? Sim, foi mais ou menos essa época. E pra mim, os piores clipes, aquele clipe, pra mim, da Green Hair, que a gente falou, pra mim é um clipe que é o melhor clipe pra mim, não é o pior. Ele é o melhor porque ele mostra realmente quem estava vivendo no cenário hardcore de rock and roll naquela época em Nova York, entendeu? Não de hardcore, de rock and roll, de punk rock, era o cenário. Eu fazia parte daquilo, então as meninas que estão ali faziam parte daquele cenário. Né, do que rolava nas matinês no CBGB, né, ou das pessoas com quem eu apareço conversando, trocando uma ideia. Até o cara que eu venho na moto chegando é o Indian Larry, falecido, que fazia as custom builds, motorcycles, tudo custom. Indian Larry é uma lenda, faleceu, infelizmente, grande amigo meu. Ele chega no clipe comigo de moto ali, né? E aí tem uma hora que tá andando na rua assim, falando com o senhorzinho tá olhando pra tu. Não, aquele cara... Puta, qual é o nome dele? Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Fazia os ternos pra Kid Creole and the Coconuts, que era muito legal essa banda também, pro David Bowie também. Savoia, me lembrei o nome dele agora. O cara fazia o terno do David Bowie. Faz vários ternos do David Bowie. E o Marcos Mion descendo a lenha no cara. Não, mas aí eu soube, eu falei, look at this fucking guy. Quem é esse playboy falando de mim? What the fuck does he know about that? Tu chegou a ficar puto, alguma coisa assim? Não, eu vim aqui, eu já ia voltar para os Estados Unidos nessa época. Meu pai pagou minha passagem, minha mãe pagaram a passagem, porque minha mãe era candidata à prefeitura. E aí você ainda é conhecido aqui no Brasil, já estava há 7 anos lá nos Estados Unidos. Então, eu estava batalhando a minha vida lá, entendeu?